Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos estudantes do Enemsus. Professor Fábio de Biologia aqui. Vamos continuar nossa jornada pela biologia através desses exercícios do Enem? Bora lá? Simbora, ó. Primeira questãozinha de hoje. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes... E aí eu vou pedir para vocês para a gente entrar no quadro aqui, ó. Bora! Então, gente, só para a gente ter uma noçãozinha de algumas coisas que foi colocado no exercício, vamos dar uma olhadinha, ó. O que é o tal do filtrado? Ou o que é a filtração glomerular? Só para a gente lembrar, tudo isso aqui acontece num órgão do nosso corpo chamado rim. Que acontece, né? Ele existe em par. Né? São os dois rins. Nesses rins, o sangue passa e deles são extraídos água, solutos. E o que é ruim vai ser eliminado através da urina. Tá? O primeiro passo, vamos dizer assim, para fazer a limpeza do sangue é através da filtração glomerular. O que é a filtração glomerular? Quando o sangue passa, né? Não sangue, né? Quando água e soluto, né? Algumas substâncias que a gente tem no nosso corpo, passa do sangue para a cápsula de Bowman, que também é uma estrutura dentro dos rins, tá? Através de uma barreira do glomérulo. Primeiro, o que é filtração? Filtração é quando você passa um líquido através de uma peneira para ficar algumas coisas que você não deseja no final daquele filtrado, tá? A ideia aqui, essa peneira, seria essa barreira do glomérulo. Então você joga, como se fosse assim, vai jogar sangue, calma, não é desse jeito. Passa o sangue, né, pelo rim, nessa barreira, né, do glomérulo, o sangue atravessa ali e fica, né, na parte da cápsula de Bowman, água e um pouco de soluto. Isso é o filtrado. A ideia agora é a seguinte: se você tem mais líquido no seu sangue, lá no seu organismo, essa filtração ela aumenta ou diminui? Vamos pensar nisso na hora da resposta. Já que a gente está falando de rim, vamos só trazer algumas coisinhas a mais. Primeiro, insuficiência renal. Qual que é a principal, não causa, mas principal efeito da eficiência da insuficiência renal? É a produção, né, de menos, não a produção, mas o organismo não consegue jogar a ureia para fora. Então a gente faz uma urina com menos ureia. Isso é insuficiência renal. Agora, alterações adversas. Eu vou falar alterações adversas como, por exemplo, falta de água, exposição excessiva ao sol. Quando a gente toma muita água, a nossa urina tem a tendência de ficar mais branca, né? Claro que não, né, gente? Não é branca, não. É transparente. Se é branca, tem problema no seu organismo aí. A tendência é ela ficar mais transparente, porque tem muito líquido, você tem que jogar esse excesso fora. Quanto menos líquido que você toma, mais amarelada vai estar o seu sangue. Sangue amarelo é complicado. Mais amarelado vai estar a sua urina, tá? Vai ter uma concentração maior de ureia, você tem uma concentração maior de fosfatos, de sais e de aminoácidos na sua urina, se você não ingere muita água. Tá, ok? A gente chama de urina mais concentrada, quando você ingere menos água, ou quando você fica exposto ao sol durante muito tempo, em que você perde água também através das glândulas sudoríparas. Tá tranquilo? Belezinha? Vamos voltar para a questão então, olha lá. Nessa situação, o sistema excretor de estudantes, letra A, aumentou a filtração glomerular. Lembra que eu pedi para vocês, queridos mancebinhos, para vocês se ligarem com esse lance de filtração glomerular? Se tinha menos água, aumentou a filtração ou diminuiu? Diminuiu, né, queridos? Porque tinha menos líquido no corpo. Letra B. Produziu maior volume de urina. Como se tem menos água, você vai jogar mais água para fora? Tá errado, né? Letra C. Produziu urina com menos ureia. A situação aqui, gente,
Não é que o organismo ele teve uma insuficiência renal. A ideia é que nesse organismo você tinha menos água. Não é por causa de insuficiência renal, tá? Vamos riscar essas três primeiras aqui. Letra D. Produzir uma urina com maior concentração de sais. Olha lá, ó. Urina mais concentrada, tá? É uma urina mais concentrada. Então, essa urina é concentrada pela falta de água e pela alta exposição ao sol, levou aqui, ó, a nossa resposta alternativa D. D do que mesmo? D é sempre a mesma coisa, hein, gente? D, diamante, né, querido? Tranquilinho? Sossegado? Então, bora para a próxima. Agora a gente entra na parte de biotech, biotecnologia. Em 2014, em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. E eu vou pedir para vocês darem uma analisada nessa figura, tá? Se quiser dar uma pausada no vídeo para analisar a figura, tá? Olha bem essa figura e agora vamos passar para a parte da resposta. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Agora a gente vem para falar um pouco dessas cinco questões que foram levantadas aqui nas respostas, tá? Bora pro quadro. Então, gente, ó, só traçando algumas ideias para a gente prosseguir, vamos falar o que são cada um desses temas, essas respostas que são dados na questãozinha, tá? Vamos lá, ó. Clone. O que é um clone? Clone é uma espécie, uma célula ou um indivíduo que é geneticamente idêntico ao indivíduo genitor. A gente pode trabalhar isso, ó, a partir de células. A gente tem, por exemplo, quando uma bactéria se reproduz através da bipartição ou da cisciparidade, ou da divisão binária, que tudo é a mesma coisa, as células são idênticas, tá? Todas elas são células filhas, mas são exatamente iguais à célula mãe. Tá beleza? Tá tranquilo? Indivíduos podem ser clonados? Já teve um indivíduo grande, né, na época, lá em 2000 e alguma coisa, em que foi clonado uma ovelha. A ovelha Dolly, tá? Que era exatamente idêntica geneticamente à ovelha que lhe foi doado as partes das células para que ela nascesse. Beleza? Igualzinho, geneticamente. Híbrido. Quando a gente fala em híbrido, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, pô, é uma mistura. E é uma mistura? Sim. A gente fala, por exemplo, quando a gente lembra de híbrido dentro do grupo dos animais, a gente pode falar, por exemplo, quando a mula, tá? A mula é um híbrido entre dois indivíduos, né, de casco, o cavalo, eu acho que se muito não me engano, o jumento e a égua, né, e forma a mula, tá? É um híbrido. A gente tem um outro híbrido que ele também é bastante conhecido e bem bonito, diga-se de passagem, para mim pelo menos, que é o caso do Taigon e do Liger, ou Liger, né, aqui no Brasil, né. O que são esses dois caras? São né, o ajuntamento, né, de tigre e leoa, ou de leão e de tigre, de tigresa no caso, né. Ai, professor, não é tudo a mesma coisa? Aí é que tá, não é a mesma coisa. Quando o tigre junta com a leoa, forma o Taigon. Quando é o leão com a tigresa, forma o Liger. Ou é o contrário disso aí, tá? A ideia são esses caras aí. Eles são diferentes. O Liger, ele é muito grande, tá? Ele fica no tamanho de uma pessoa, ele passa uma pessoa de 1,80 m com tranquilidade. É muito grande, tá? O Taigon, ele já é menorzinho, ele já é do tamanho lá do tigre, né? Do tigre, do leão e tal. Então, bem tranquilo, tá? Tem uma explicação muito boa com relação ao tamanho, que uma outra oportunidade a gente fala, tá? Para não perder muito tempo aqui agora. Então, isso é o híbrido, uma combinação entre gêneros. Olha só, para ficar mais palpável para a gente, ó, raças. Você cruza um cachorro, sei lá, vai,
igual tem na minha casa, um salsichinha, né? Aqueles cofapzinho, fazendo, ó, cofap paga nós, com aquele dos pelos, aquele que é o mandíbula, assim, esqueci o nome agora, pequenininho, peludinho. Aquele é um híbrido, porque ele é de duas, é a mesma espécie, só que são raças diferentes. Também é um híbrido, tá beleza? Para ficar mais palpável pra gente, aquele pincher que cruza com aquele, sei lá, aquele outro cachorro chato, aquele dos pelinhos enroladinhos lá, o poodle com o pincher, por exemplo. Não ia dar certo porque são nervosos os dois, né? São chato que é só o caramba. Eu não gosto, eu acho muito chatinho. Mas beleza, são híbridos, só pra vocês entenderem. Bom, espécie mutante, que a gente, quem é um pouco mais antigo, vai lembrar de mutante, vai lembrar logo de quem? Dos X-Men, tá? O X-Men são os indivíduos mutantes, que eles são mutantes porque ele tem uma mudança, uma mutação na molécula de DNA. Daí eles têm habilidades diferentes por causa daquela mudança no DNA, superpoderes e tal. Ah, professor, então a mutação vai dar superpoder pra gente? Não, gente, calma, aquilo é uma ficção. Calma, tá? Essa mutação ela pode sim ocasionar diferenças no indivíduo, tá? E o indivíduo então é dito mutante. Tranquilão? Tranquilão? Ele sofreu uma mudança no DNA lá dentro. Bacana. E essa mudança ela aconteceu normalmente por fatores internos do próprio corpo ou alguma coisa externa, como por exemplo radiação. Tá? Só para jogar uma fagulhazinha aí. Uma espécie adaptada. Adaptada, na verdade, não tem nem a ver com manipulação genética nem nada. Uma espécie adaptada é uma espécie que ela consegue viver num certo ambiente. Por exemplo, os peixes são espécies adaptadas a viverem na água. Os macacos são espécies adaptadas para viver em terra firme, no alto das árvores. Tranquilo? Espécies adaptadas. Eles são hábeis, eles são aptos a viver naquele lugar. Tranquilo? E o indivíduo transgênico, que dá muito o que falar ainda hoje, que é o indivíduo que recebeu fragmento de DNA de um outro indivíduo. A transgenia ela é muito importante, inclusive, quando a gente está falando da ecologia lá, para ajudar esses grupos de, por exemplo, de plantas a ficar mais forte contra agrotóxico, para não ter problema com pragas, para aumentar o valor nutricional, tá beleza? E como que o transgênico ele ajuda o ambiente? O transgênico ajuda o ambiente ao passo que o cara não vai precisar ficar gastando água para fazer agrotóxico, não vai jogar o agrotóxico na terra, porque a própria manipulação genética já conferiu aquele grupo de plantinhas, por exemplo, que consiga sobreviver sem que jogue agrotóxico para matar, por exemplo, insetos que venham se alimentar dele. Tá tranquilo? Tá belezinha? Ficar forte contra os herbicidas. É bacana. Muito bom isso. A gente chama esses transgênicos de organismos geneticamente modificados. A sigla é OGM. Tá? Tá tranquilo? Organismos geneticamente modificados. Se você vê na sua prova nem o OGM, você já sabe lá, o professor Fábio falou. Organismo geneticamente modificado. Beleza? Tendo isso aqui em vista, vamos voltar para a questão agora. Vamos lá. Ó. Vou voltar para a questãozinha aqui, bacana. Toda essa ideia. Então, olha só, vamos só ver uma coisinha. Isso aqui, ó, molécula de DNA. Essa molécula de DNA sendo clonada, sendo replicada, tira-se uma parte do gene que se quer, um fragmento do DNA, insere na planta, tá? Essa planta cresce, reproduz e continua com o gene dentro dela, porque isso é bom para ela. Beleza? Sem crise. Vamos lá agora. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada. Vamos ver de novo. O que acontece aqui? Um fragmento do DNA, que é essa partezinha aqui, ó, ela é retirada e colocada na planta. Então, você está tirando de um lugar, de um indivíduo, e colocando em outro. Isso eu acabei de falar para vocês, é o último caso. É o caso dos transgênicos.
Então, gente, ó, só para responder essa questãozinha, tanto do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura classificada. Ó, a gente acabou de ver, né, a partezinha aqui, em que foi retirado o DNA de um outro e colocado na planta. Quando isso acontece, a gente chama esse indivíduo de transgênico, tá? Letra E de estrupício. Significa pessoa que estuda muito lá em Tupi-Guarani, tá? Na verdade, não sei, não conheço muito Tupi. Tá bom? Então, gente, duas questõezinhas aí, bastante informação para vocês. A gente se vê na próxima e... Nagi!